Por que algumas pessoas passam anos orando, esperando que algo aconteça, enquanto outras, ao entenderem um único princípio bíblico, começam a viver como se a promessa já tivesse se tornado realidade? Kenneth Hagin ensinava que o maior erro espiritual de muitos cristãos não é a falta de fé, mas uma fé mal posicionada. Muitos acreditam que Deus pode fazer, mas não conseguem acreditar que já receberam. E é exatamente aqui que Hebreus 11:1 destrói anos de confusão espiritual. Nos próximos minutos, você vai descobrir o princípio espiritual de Hebreus 11:1, o mesmo princípio que Kenneth Hagin ensinava como a chave para viver pela fé antes mesmo da manifestação aparecer. Um princípio simples, mas poderoso o suficiente para transformar a maneira como você ora, declara e caminha, mesmo depois de já ter tentado de tudo sem ver mudança. Texas. Início do ministério de Kenneth Hagin. O vento frio atravessava as ruas, enquanto ele caminhava segurando sua Bíblia junto ao peito. As pessoas ao redor carregavam preocupações, contas, enfermidades e sonhos interrompidos. Mas havia algo diferente nele. Naquela manhã, Kenneth havia lido uma passagem que incendiou seu espírito. Ao abrir Hebreus 11, seus olhos pararam em uma frase que mudaria completamente a mensagem que pregaria pelo resto da vida. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Certeza, convicção, não esperança fraca, não oração desesperada, mas certeza absoluta. Naquele instante, Kenneth Hagin entendeu algo profundo. Jesus nunca ensinou a fé para apenas pedir. Ele ensinou a fé para receber antes mesmo de ver. Talvez seja exatamente isso que explique a dor silenciosa que muitas pessoas carregam hoje. Elas oram, jejuam, leem a Bíblia, clamam diante de Deus, mas no fundo ainda esperam um sinal para acreditar. Ainda duvidam, ainda pensam que a promessa talvez aconteça um dia, e essa mentalidade impede muitos de viverem aquilo que Deus já liberou espiritualmente. Mas existe uma boa notícia. O que Kenneth Hagin descobriu não exige posição religiosa, anos de teologia ou perfeição espiritual. Não exige repetir frases infinitamente, nem passar horas tentando convencer Deus. Exige apenas alinhamento interior com aquilo que Deus já declarou na palavra. Porque quando você entende Hebreus 11:1 da maneira que Kenneth Hagin ensinava, sua forma de orar muda completamente. Você deixa de agir como alguém que espera receber e começa a viver como alguém que já recebeu. Na mesma época em que Kenneth Hagin caminhava pelas ruas do Texas, segurando sua Bíblia, a realidade natural dele não era fácil. Desafios financeiros apareciam constantemente. Algumas reuniões tinham poucas pessoas. Muitas portas pareciam fechadas. Mesmo amando profundamente a Deus, existia uma pergunta dentro dele. Se Deus prometeu, por que tantas coisas ainda não se manifestaram? Certa noite, cansado e em silêncio, Kenneth abriu novamente a carta aos Hebreus. Mas daquela vez, algo aconteceu diferente. Aquelas palavras deixaram de parecer apenas um versículo decorado. Se tornaram uma instrução viva. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Naquele momento, Kenneth percebeu. Fé não era apenas acreditar que Deus poderia fazer algo. Fé era posicionar-se como quem já recebeu. Era viver como se a resposta já tivesse sido liberada do céu, mesmo quando os olhos ainda não enxergavam mudança alguma. Então, Kenneth Hagin fez uma oração simples. Senhor, eu não quero apenas falar sobre fé. Eu quero viver a fé da forma que a tua palavra ensina. Depois disso, ele pegou uma cobrança que estava sobre a mesa, colocou sobre a Bíblia aberta em Hebreus 11 e declarou: Pai, pela fé, eu já recebi a provisão para essa necessidade. Não sei como acontecerá,
mas sei que tua palavra não falha. Eu escolho agir como se já estivesse resolvido. Naquela noite nada mudou externamente, mas algo mudou dentro dele. A ansiedade deu lugar a uma paz sobrenatural. Dias depois, surgiu exatamente a provisão necessária através de uma oportunidade inesperada. E Kenneth Hagin compreendeu algo que carregaria para sempre em seu ministério. Não era coincidência. Era Hebreus 11, funcionando na prática. A partir daí, Kenneth começou a ensinar que a fé bíblica não é apenas acreditar que Deus existe ou que talvez um dia ele faça algo. A verdadeira fé é uma postura espiritual. Você se alinha com aquilo que Deus já disse, vive em gratidão antecipada e declara a palavra como verdade, presente antes mesmo da manifestação acontecer. Foi exatamente isso que Jesus ensinou em Marcos 11, 24. Tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebestes. Observe o tempo verbal. Não irão receber, mas já recebestes. Kenneth Hagin ensinava que esse era um dos segredos mais esquecidos da fé verdadeira. Crer e viver como se já fosse seu, porque Deus já estabeleceu no espiritual. Ele conectava Hebreus 11, com Romanos 4, 17, quando Paulo fala sobre Abraão. Abraão não se tornou pai da fé porque viu primeiro. Ele se tornou pai da fé porque andou, falou e viveu como pai de multidões antes mesmo de ter um filho nos braços. Isso é fé. O coração se posiciona antes da circunstância mudar. A fé é como uma assinatura espiritual no céu. A manifestação é apenas a entrega natural daquilo que já foi liberado. Mas durante muitos anos, muita gente aprendeu o contrário. Alguns foram ensinados que fé é esperar sofrendo sem sentir nada. Outros acreditam que agradecer antes de ver é exagero espiritual. E muitos cresceram ouvindo que aceitar a derrota parece mais humilde do que confiar totalmente na promessa de Deus. Kenneth Hagin confrontava tudo isso usando a própria Bíblia. O primeiro mito: só posso acreditar depois de ver algum sinal. Mas Hebreus 11, ensina exatamente o contrário. Fé é convicção antes da evidência. Se você só acredita depois de ver, isso não é fé, é constatação. O segundo mito: gratidão antecipada é ilusão. Mas Jesus ensinou: crede que já recebestes. A gratidão antes da manifestação não é teatro espiritual, é alinhamento com a realidade de Deus. É dizer, mesmo sem enxergar ainda, eu sei em quem tenho crido. O terceiro mito: esperar em Deus é ficar parado. Biblicamente, não. Esperar no Senhor significa continuar avançando com confiança, tomando decisões alinhadas à promessa e caminhando como alguém guiado por Deus. Fé nunca elimina a ação. A fé inspira a ação correta. Quando Kenneth Hagin ensinava sobre viver como quem já recebeu, ele não estava criando uma filosofia nova. Ele apenas tornava Hebreus 11 algo prático para a vida real. Para os boletos, para os diagnósticos, para os sonhos que parecem impossíveis, para as decisões difíceis. E talvez seja exatamente aqui que sua vida começa a mudar. Não quando tudo se resolver, mas quando você decidir viver como alguém que já recebeu aquilo que Deus prometeu. Agora eu quero te convidar para um passo simples, mas profundamente espiritual. Escreva esta frase com fé. Pela fé, eu vivo como quem já recebeu aquilo que Deus prometeu. Não escreva de qualquer maneira. Respire fundo. Imagine Hebreus 11, diante de você. Porque ao declarar isso, você não está apenas digitando uma frase. Você está selando uma decisão espiritual. A decisão de parar de viver como alguém derrotado e começar a viver como filho da promessa. Kenneth Hagin ensinava que existe um momento em que a fé deixa de ser apenas esperança e se torna certeza espiritual. Quando alguém compreende Hebreus 11, de verdade, algo muda por dentro
antes mesmo de qualquer mudança aparecer por fora. E é exatamente isso que acontece nesta parte da jornada espiritual. Quando você ouve o decreto baseado em Hebreus 11, 1, seu espírito reconhece a verdade antes da mente conseguir explicar. Talvez venha paz, talvez lágrimas, talvez apenas um silêncio profundo dentro do peito. Kenneth Hagin dizia que a fé verdadeira sempre produz descanso interior antes da manifestação exterior. Então, apenas receba. Eu agradeço porque, pela fé, eu já recebi aquilo que Deus prometeu. Esse decreto resume a estrutura espiritual ensinada por Jesus em Marcos 11, 24 e confirmada em Hebreus 11, 1. Kenneth Hagin pregava constantemente que fé não é tentativa. Fé é posse espiritual antecipada. Quando você agradece antes de ver, você se posiciona espiritualmente como alguém que já recebeu. Fé não é suposição. Fé é certeza. Fé não depende de emoção. Fé depende da palavra. Kenneth Hagin ensinava que a fé começa onde a vontade de Deus é conhecida. E quando a palavra promete, a fé responde dizendo, já recebi. Por isso Jesus disse, crede que recebestes. Tempo passado. Não irão receber. Kenneth Hagin explicava que Deus trabalha a partir da fé presente, não da esperança futura. Quando você declara, eu já recebi, você não está negando a realidade atual. Você está concordando com a realidade espiritual superior estabelecida por Deus. E tudo isso só funciona porque está baseado na promessa bíblica. Não é decretar desejos humanos. Não é criar realidades pela mente. É alinhar coração, pensamento, palavra e postura ao que Deus já declarou. Kenneth Hagin sempre ensinava que a palavra de Deus é a maior realidade do universo. Quando essas partes se unem, gratidão, fé, convicção e promessa bíblica, nasce o posicionamento espiritual de Hebreus 11, 1. É isso que Abraão viveu em Romanos 4, 17. É isso que Jesus ensinou em Marcos 11, 24. É isso que Kenneth Hagin pregou durante décadas sobre a fé bíblica. Quando você declara pela manhã, eu agradeço porque pela fé eu já recebi aquilo que Deus prometeu. Você está ativando dentro de si a postura da fé viva. Kenneth Hagin dizia que as primeiras palavras do dia moldam a direção espiritual do coração. Por isso fale com calma, com reverência, sem ansiedade. Coloque a mão no coração se desejar. Declare apenas uma vez, com convicção verdadeira. Depois, silencie e diga: obrigado, Pai. Está feito. Porque fé verdadeira não vi. Kenneth Hagin dizia que incredulidade vive tentando provar algo o tempo inteiro, mas a fé repousa na palavra. E nunca esqueça disso. A fé que transforma já habita dentro de você. Hebreus 11, 1 não é apenas um versículo. É identidade espiritual. Kenneth Hagin ensinava que você é herdeiro das promessas de Deus. A palavra cria caminhos onde antes não existia estrada. Tudo o que você declarou hoje já foi registrado diante de Deus. Agora caminhe diferente, ore diferente, acorde diferente. Viva como quem já recebeu, porque a promessa foi liberada, a porta já existe, e pela fé, você já começou a atravessá-la. Em nome de Jesus, amém.